se tem medo, vai com medo mesmo. Olha. A vida é de desafio, levanta a cabeça e só vai, enfim, conte umas com as outras. Sororidade não é só uma palavra bonita, ela significa muito, é você realmente ter empatia umas pelas outras. Bem-vindos ao Conte Com Elas. Hoje eu tô com uma grande responsabilidade, porque eu vou entrevistar uma mulher incrível, que ela é diretora jurídica do Grupo Entre, não só da Entrepê, ela é do grupo inteiro, ou seja, ela tem muitas empresas ali pra cuidar. Ela é mãe da Mayumi, que é uma querida, tem 15 anos de idade, tem mais de 20 anos de carreira e bem mais, né? Inclusive, ela falou aqui, porque ela começou a trabalhar com 10 anos de idade, né? Hoje ela é uma super mulher, tem muitos hobbies, muita dica boa pra nos dar. Então, seja super bem-vinda, Ju. Obrigada, tá? Uma honra estar aqui, tô nervosa. Eu tô super nervosa. Falei, gente, como eu vou entrevistar a Júlia? O que eu faço? Mas, assim, é uma honra. Eu, com certeza, a gente já conversou um pouco aqui nos bastidores, então, já aprendi muito nesses minutos e, com certeza, legal, vou aprender mais ainda. É a ideia, a gente trocar, Exato. né? Uma troca. É isso, o podcast, a gente criou pra isso, né? A gente criou pra ouvir, pra aprender, né? Porque mulher tem muito pra falar, né? Tem muito o que dizer. Graças a Deus, temos coragem de falar. Ficaríamos aqui o dia inteiro. Exatamente. E, Ju, pra começar, a gente tem o nosso quadro Conte Com Ela. E eu quero saber de você, quem são as pessoas da sua vida, pessoal, profissional, que conta com você? Quem são essas pessoas? Olha, na vida pessoal, tenho, obviamente, as pessoas que cuidam da minha casa, que cuidam da minha vida, né? Porque a gente passa aqui a maior parte do tempo aqui dentro. Então, tenho as minhas meninas, tenho minha sobrinha, que eu tenho um orgulho enorme. Ela já está na metade do curso de medicina. Olha. E é minha filhada querida, a Mayumi não vai ficar com ciúmes, mas é um primeiro grande amor, assim, né? É a primeira da nossa casa, da minha mãe e da minha irmã. Então, eu tenho muito orgulho dela e do caminho que ela escolheu e de poder contribuir para isso. E a minha filha maravilhosa, que dispensa comentários. Dispensa mesmo, uma querida. Agora, na empresa, são 700 famílias que a gente cuida, né? Apenas. Então, assim, eu não olho só no meu entorno, mas quando você tem negócios, que você está à frente de alguma coisa, a nossa responsabilidade é muito grande, porque a gente não pode falhar, né? Então, a gente tem que ultrapassar as adversidades aí, porque a gente tem 700 famílias que contam com a gente. Com certeza. Né? Então, com certeza. Mais ou menos isso. Bem pouquinho de responsabilidade, graças a Deus. Ju, e eu quero saber, né? Eu falei aqui no começo que você já trabalha desde os 10 anos de idade. Sim. Né? E hoje tem toda essa responsabilidade. Sim. E a gente tem curiosidade de saber um pouco da sua história. Então, conta um pouquinho ali, brevemente, como que você começou, né? Você não é de São Paulo, você é mineira. Então, conta desde o comecinho, resume sua carreira pra gente. Sou mineira de Pimenta, uma cidadezinha, fica perto de Capitólio, que a maioria conhece por conta das escarpas, do lago, por conta dos canyons, né? Uma região muito bonita. Sim. Mas sim, comecei aos 10, num salão de beleza, lavando o cabelo, e daí para ajudar em casa. E daí eu virei manicure. E bem resumidamente, né, assim, ajudei a sustentar a casa durante esse tempo. Enfim, meus pais separaram. Aí é uma outra história. Mas ficou eu, minha mãe e minha irmã. Então, sempre ali uma contando com a outra, mulheres, né? Mulheres, incríveis. E cada uma do seu jeito, com uma vontade, enfim. E eu fui manicure até quando eu vim para São Paulo. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar também num escritório de advocacia. Então, eu dividia o meu tempo entre o escritório e na hora do meu almoço eu descia para atender cliente, ou antes de ir para o escritório eu atendia cliente, ou no fim do dia, depois que eu saí do escritório, eu também ia para o salão, e no final de semana eu estava lá também. E aí eu juntei um dinheirinho e vim embora com 19 anos, com a cara e com a coragem. A grande cidade. Conheci o pai da Mayumi lá e vim pra cá. Tinha o apoio de uma outra pessoa incrível, que é a mãe dele aqui, que me acolheu como uma filha,
né? Mas eu morava sozinha, eu fui trabalhar num salão de beleza e aí eu queria estudar. Sim. Esse sempre foi o meu foco, que era estudar. Você veio pra São Paulo pra isso? Pra estudar. Você já tinha Mayumi quando veio ou não? Você teve a Mayumi aqui? Não. Tá. Imagina. Mayumi nem passava pela minha cabeça ser mãe. Mas naquela época era muito novinha. Sim. Enfim, e daí eu fiz contabilidade, que era um curso que dava para eu pagar o aluguel de onde eu morava e pagar o curso, né? Que era o técnico de contabilidade, que eu achava que isso eu ia conseguir uma formação ali para começar a procurar um emprego melhor para fazer a faculdade. E assim eu fiz. Fui. Cara e coragem. Todo dia, domingo, eu pegava o jornal. Na segunda era a folga do salão. Então, na parte da manhã, eu ia pro Largo 13, eu ia pra Liberdade para molar alicate, comprar esmalte, fazer lá o estoque da semana. E aí, depois eu pegava os endereços que eu tinha circulado no domingo à noite, que é onde tinha alguma oportunidade de trabalho para deixar currículo, para fazer entrevista. Eu não via o tempo passar, a verdade é essa. Até hoje eu paro e falo, meu Deus do céu, como passa, que eu dei conta. E consegui empregos, meu sonho era trabalhar na Paulista. Gente, eu acho que eu tive esse sonho também. Eu assistia Rainha da Sucata e via aquele prédio maravilhoso que tinha, né? Daquela Laurinha Figueiredo caiu lá de cima, enfim. Eu sou noveleira de carteirinha. E aí, era meu sonho, assim. Nossa, eu vou pra São Paulo, eu quero trabalhar na Paulista. Que era longe pra caramba de onde eu morava. Mas eu consegui. No fim, eu consegui passar numa entrevista e foi muito engraçado, porque eu consegui como recepcionista numa empresa lá na Paulista e outra na Berrini. E na época, isso a gente está falando de 2002? Sim. 2002, 2003. Naquela época, a Berrini era a promessa de ser a nova Paulista. Não se falava em Faria Lima, isso aqui tudo era mato. Então, era a Berrini. E aí eu consegui nos dois lugares. Olha só. Meio lei da atração também. Aí eu pude escolher. Eu falei, bom, se eu for trabalhar na Paulista, eu vou ter que acordar muito mais cedo, porque eu tinha que pegar 2 ônibus. E na Berrini era um só. Então eu falei, eu não trabalhei lá, mas eu consegui. E aí eu fui pra Berrini, fiquei. E dali eu fui, enfim, sempre na área tributária, né? Lá eu entrei como recepcionista e teve uma oportunidade e eu fui chamada para ir para dentro do escritório. Sim. E aí foi até eu chegar numa multinacional já em 2004. 2004, que é o mesmo ano que eu consegui entrar na faculdade de Direito. Não tinha como pagar, porque o que eu ganhava nesse escritório, sei lá, era R$400. A faculdade era 600. E eu tinha que pagar aluguel. Então, mas mesmo assim eu entrei. Falei, não, seja o que Deus quiser, eu vou dar conta. Vai dar conta. E aí eu entrei nessa farmacêutica maravilhosa, fiquei lá 7 anos, entrei analista fiscal, saí de lá advogada e eles tinham um programa de bolsa que eles pagavam 70% das bolsas da faculdade. E aí isso que me ajudou, os outros 30% que eu teria que pagar 20% a faculdade me dava por nota e frequência, porque eu não faltava. Então, e só tirava nota boa. Então, eu só paguei 10% da minha faculdade. Aí as coisas foram se encaixando. Mas nesse período aí, entre a minha chegada e quando eu entrei na faculdade, eu trabalhei em estúdio de publicidade e propaganda, aprendi a mexer com Photoshop. Na época tinha o Corel Draw, fazia... Sabe mexer ainda? Sabe se virar ainda? Não sei como é que tá hoje, mas sabia. Que mais que eu fiz? Eu trabalhei em uma empresa que faz adega para vinho, então eu aprendi de vinho. Aprendi, de medicamento, toda a parte tributária, daí dessas questões todas. E fui, assim, absorvendo tudo. Sempre estudando. Meu Deus. Nada de Mayumi. Mayumi veio depois da faculdade. Foi planejada? Eu não posso dizer que não foi.
eu deixei acontecer. Perfeito. E eu sempre falo, assim, para as pessoas e para o pai dela, inclusive, o nosso propósito de ter se conhecido, de eu ter vindo para São Paulo, de ter tido essa oportunidade de conviver com todos eles, são minha família até hoje, enfim, foi para ser mãe dela. Sim. E ele para ser o pai dela. É isso. A nossa história foi até ali. E a gente é super amigo, é como irmãos. O carinho é de irmão, enfim, é um respeito, amizade por ela. Ela é uma menina, acho que super bem resolvida como criança ainda, né? Não dá para dizer que adolescente. Exato. Mas por conta disso, da segurança que ela tem nas relações que estão ao redor dela. Com certeza. Que sou eu com o pai dela, com a família dela, com o meu marido, que acolheu ela como filha desde novinha, né? A gente tá junto há muitos anos, ela era pequenininha. A mãe do meu ex-marido ama o meu marido, assim, acho que ela gosta mais dele do que de mim hoje. Mas é uma relação muito saudável de todos os lados. Nossa, Ju, que intenso ouvir sua história, viu? Porque não é tudo flor, né? E hoje você tá num cargo de autoliderança, que é um cargo que eu acho que muitas mulheres almejam, né? Eu acho que é o sonho de muitas mulheres. E na nossa cabeça, às vezes a gente acha que você já nasceu diretora, nossa, né? não. A gente às vezes não conhece a sua história e ela já nasceu diretora, ela é isso. E escutar essa trajetória, eu acho que é muito importante para muitas mulheres, tá? Inclusive para mim, tá? Tô até ficando emocionada. Tô até ficando emocionada. Então, é muito importante. E nessa sua trajetória, eu queria entender o que foi essencial para você chegar onde você chegou, né? Onde você tá hoje. Que habilidade você acha que foi essencial? O que foi inteligência emocional? Ou, enfim, foram as pessoas ao seu redor? O que foi essencial para você chegar onde você está hoje? Olha, essa pergunta parece muito fácil responder, mas não é. Exato. Eu acho que... Eu não digo que é sorte, porque sorte não é uma coisa que vem do além, que cai na sua cabeça. Depois de toda essa história. E que você... Não foi. Exato. É uma coisa que você falou no início, é muito, muito isso mesmo. As pessoas te veem prontas, que na verdade a gente não tá. Né? A gente, pelo menos falo por mim, é uma eterna construção. Não se engana quem acha que é essa coisa linear, né? Sim. Não é. Tem minhas crises, e nunca será. Tenho, enfim, uma série de questionamentos do que eu tô fazendo, enfim. Mas eu acho que o segredo, para mim, quando eu olho e reflito com a maturidade que eu tenho hoje, eu sempre tive uma ambição para as coisas, mas não como ganância, como necessidade. Sempre tive um foco. E eu persegui o meu foco, mas de uma forma natural. Por isso que é difícil responder, porque não tem uma coisa que eu falo assim, eu fiz isso. Não, eu contei muito com as pessoas, mas eu aproveitei as oportunidades que eu tive. Eu tive chefes que falava para mim, você vai tirar o lixo, limpar o banheiro e vá servir o meu café e não esquece de lavar as mãos. Antes disso, é uma caipira que acabou de chegar, não sabe nem falar. Eu nunca ouvi essas coisas com maldade, assim... ela deve ter razão. Sim. Eu tirava alguma coisa se eu falo errado, eu preciso prestar atenção. Sim. Putz, vou lavar as mãos... Na hora que eu for levar o café para ela e vou passar um sabonete cheiroso para ela ver que eu fiz. Você ressignificava isso, né? Eu acho como que conselho até. Sim, eu acho que sim. Eu nunca vi como maldade. Óbvio, tem pessoas que são más. Tive também essas. Mas é engraçado, porque eu esqueço. No sentido de nunca vou fazer isso com ninguém. Sim. Sabe? Nunca... permito que, se eu souber que alguém está destratando outra pessoa, eu sou a primeira a ir lá e corrigir, chamar atenção, porque não precisa. Mesmo quando a pessoa está errada, acho que você tem que entender o momento, tem que ver se aquilo é intencional, você tem que saber corrigir, você tem que ajudar a pessoa a melhorar, sair daquele lugar e ir para o outro que precisa ou que
às vezes o que a gente acha que é certo não é. Exato. Então, assim, não tem um conselho. Eu falo que eu só fui. Sim. Eu só fui fazendo o que eu gostava, que era estudar. E aproveitar oportunidades. Então, assim, eu não tinha nada. Em Pimenta não tinha nada naquela época. Hoje a situação é outra. Tem internet. Não tinha. Não tinha computador, não tinha telefone, não tinha nada. Então, assim, tudo pra mim era muito novo. E eu sempre valorizei tudo que me vinha. Tudo que me... Sabe? Você vai ter que fazer isso aqui. Beleza, eu vou fazer o melhor de mim pra ser... Mas sem essa questão de... Nossa, eu preciso me sobressair aqui pra... conseguir isso. Eu nunca tive isso. Entendi. Eu nunca pedi uma promoção, eu nunca pedi um aumento. A vida sempre foi uma consequência. Então, eu acho que não é que a gente deixa a vida levar. Não acho isso. Mas... É que os nossos resultados é consequência do que a gente faz, né? Exato. Mas Exato. Um verbo que você usou de ressignificação, acho que é isso. É usar isso ao favor da gente. Mas isso, pra mim, foi tão inconsciente, assim... De novo, eu só fui. É o seu ser, é eu você. Eu brinco, não tinha tempo pra pensar. Mas pra você foi inconsciente, mas você falar isso, talvez é um conselho pra nós, né? Pra outras mulheres também. Que hoje eu tenho maturidade pra olhar. Eu tenho 44 anos, eu vim pra cá com 19. Então, assim... Hoje eu tenho maturidade e é muito fácil você olhar para trás e falar, foi isso, era isso, né? Você tem mais essa consciência, essa clareza, né? Essa clareza. E essa questão que você falou também, né? Da ressignificar atitudes que às vezes não foi positiva, mas você lidou de forma positiva. E isso reflete tanto em você e na empresas, né? Que você hoje é responsável. Que a gente até comentou em outros episódios que a gente tem muito isso na Entrepay, no grupo, né? Do respeito, de você lidar bem, lidar com as pessoas. O estudo. Exato. O incentivo a estudar, porque eu sei o quanto isso foi importante para mim. Então, a gente incentiva que todo mundo estude. Exato. A gente ajuda. Eu tive babá da Mayumi, que hoje é enfermeira. Eu tive outra babá que fez pedagogia, que eu ajudei, paguei com muito gosto. Perfeito. Porque eu poderia ser egoísta, falando, ela é uma ótima babá de final de semana, se eu ajudar ela, eu vou perder. Ótimo! Quando alguém, eu sempre falo, quando alguém pede demissão e vai para um lugar que é melhor, eu fico feliz, porque a gente pode contribuir de alguma forma para essa pessoa conseguir algo melhor. Com certeza. Eu não vejo, Júlia, não vejo com egoísmo para aquela pessoa. Eu fico feliz. Poxa, tá indo para uma coisa melhor. Que bom que a gente pôde proporcionar algum crescimento aqui dentro, alguma coisa para ela deslanchar, Com né? certeza. Não, isso reflete muito em todas as empresas. Eu espero que sim. Reflete, de verdade. E você tá há muito tempo no mercado de trabalho, né? Como você bem falou. Tô. E a gente sabe que principalmente o mercado financeiro, ele tem muito homem. É masculino. Bem masculino. Hoje a gente já falamos também que a Entrepay... 50% do nosso quadro de funcionários é feminino. A gente tem Isso é uma vitória. É uma vitória. Porque não era. E aí eu quero saber da sua visão, com a sua experiência. Se você enxergou essa evolução não só na Entrepay, mas no mercado como um todo. Você acha que hoje tá mais equilibrado ou não? Acho que ainda não. Ainda não? Na posição de liderança, eu acho que ainda não. Acho que tem lugares e lugares, né? Quando você pincela uma parcela, depende do que... Né, daquele corte que você fez, eu vou destruir o microfone de todo mundo. Depende, eu falo muito com as mãos, depende do corte que você fez para fazer essa análise, você vai ter um resultado ou outro. Mas quando você olha em torno, a maioria das empresas, as lideranças ainda são masculinas, né? Exato. Mas eu não tenho, de novo... Eu acho que é um amadurecimento, eu acho que a gente tem que lutar, né? Mulheres têm voz, enfim. Exato. Mas quando você olha no segundo nível, vai depois de uma diretoria, a maioria é mulher. Exato. E o que significa isso? É quem, suporta. Suporte no sentido do verbo mesmo, de suportar, de dar suporte para tudo embaixo. Então, ainda que a liderança seja masculina, a alta liderança, mas que tenha uma mulher ao lado ali,
coordenando uma equipe grande, isso sim é a maioria, já é um caminho muito grande. Isso já mudou, E né? isso já mudou muito. Isso já mudou muito. Então, eu procuro olhar por esse lado. Que estamos no caminho. Exato. Não chegamos, mas pelo menos estamos no caminho, exatamente, né? Exatamente. Certeza. E você falou muito da sua filha, né? Da Mayumi. E aí, falando um pouco sobre maternidade. Quando você teve a Mayumi, qual foi o maior desafio que você enfrentou naquele momento? Assim? Foi o divisor de águas da minha vida. Porque eu terminei a faculdade de Direito um pouco mais tarde, por conta dessa trajetória toda, né? Enfim, a contabilidade e até conseguir fazer, de fato, a faculdade. São 5 anos, né? Direito é assim, são 5 anos e eu fiz 5 anos muito bem feitos. Tanto que, naquela época, a aprovação nas provas da OAB era de 20%. Meu Deus. Era uma nota 20, 10. Chegou um dos exames da ordem de 95% de reprovação. Quem fazia as provas era a própria OAB. Não era hoje, acho que é GV, não sei como é. Então, de novo, a minha meta era ir para o meu baile de formatura com a minha carteira da OAB na mão. E não tinha essa de repescagem, não tinha... Hoje tá muito fácil, não é fácil. Não é fácil, né, de jeito nenhum. Mas tem repescagem, se tem outras formas aí que você pode fazer antes de terminar a faculdade, enfim. Na minha época, não. Você tinha que apresentar a monografia e fazer a prova. Eu vou conseguir, vou pro meu baile de formatura, que seria em março do ano seguinte, com a minha carteira. Então, os meus 5 anos foram pensando nisso. Enfim, e aí não pensava em filho, não pensava em nada. E meu objetivo era ir para o Ministério Público. Eu queria muito ser promotora de justiça. Era meu sonho, assim. Mas aí, quando eu terminei a faculdade, passou 6 meses. 6 meses eu fiquei grávida da Mayumi. Olha. E aí foi um baque, mas, óbvio, fiquei super feliz. Só que aí foi o divisor de águas, porque para ser promotor de justiça, eu teria que primeiro trabalhar no escritório, ter 3 anos ou 4 anos ali como advogada mesmo, para depois estudar, ralar, para fazer a prova, e aí você vai para o interior, você não sabe que cidade que você fica em várias comarcas, e eu achei que isso não combinava com uma criança. E jamais eu ficaria longe dela. Então, não. Aí eu falei, não. Você fez uma escolha. Fiz uma escolha. Então, foi seguir na carreira empresarial como multidisciplinar, né? Que eu tive também a oportunidade de trabalhar em várias áreas, vários ramos do direito. E daí eu conciliei a vida dessa forma. Trabalhando, ela foi pra escolinha com 4 meses. Então, eu deixava lá o pacotinho de manhã e buscava de noite. Já era integral. Ela ficou no integral até os 5, 6 anos. Entendi. Para depois eu ter condição de ter alguém para me ajudar em casa. Morei sozinha com ela bastante tempo, né? Então, era só nós duas. Entendi. E nessa correria. E hoje você se sente realizada como mãe e como profissional? Como mãe, sim. Como mãe, sim. Profissional também. Eu não acho que isso foi um problema para mim, não. Com certeza. No fim, você fez uma escolha, mas ainda assim... Fiz uma escolha consciente e foi a melhor escolha que eu fiz. Perfeito. Porque eu aproveitei cada segundo dela dentro daquilo que a vida profissional me deixou, né? Mas realizada, sim. Ela é uma menina incrível, muito responsável, madura para a idade, tem muito de mim. Ela tem a cara do pai dela, mas ela tem muito de mim na personalidade dela. Não sei se isso é bom ou ruim, mas eu acho que, pelo que eu vejo, ela sabe o que ela quer, ela é muito concisa nas coisas, apesar da pouca idade. E do trabalho, sim, eu me redescubro a cada dia, né? Vim para o mercado financeiro puro, sem saber como é que funcionava tudo, e aprendo todo dia. Que legal. Enfim, vamos enfrentando os desafios. E Ju, você falou tanto, né, sobre essa leveza que
acompanhou você toda a carreira profissional, como você ressignificava, né, os seus desafios. Leveza hoje, né? Mas você ressignificou bastante os seus desafios, sim, né? Sim. Mas com certeza, eu acredito que teve um momento que você parou e falou, nossa, eu não vou dar conta. Ai, meu Deus. Que é aquele momento da síndrome da impostora, né? Que momento isso veio muito forte em você? E como que você lidou com isso? Antes de ontem. Plot twist. Antes de ontem. E como foi? O que foi isso? E como que você lidou? Olha, a gente está numa fase, né? Acho que o mercado todo está numa fase muito complexa acho que de arrumação de casa, acredito muito nas energias, sabe? Que isso traz. Eu acho que essa arrumação é para uma coisa boa. Só que chega um momento que você fala, meu Deus do céu, chega, não quero mais, eu quero voltar pro meu canto, não dou conta. E tipo, aí você chora, você põe pra fora. Posição fetal, mas depois se levanta. Não, nem isso, não. Vontade é de correr mesmo. Quero minha vida de volta, sabe? Mas que vida, né? Sim. Na hora você desabafa, minha vida de volta. Mas qual a vida de volta que você quer? Não tem qual fase isso. Dela, qual né? fase? Então, assim, eu acho que oração ajuda demais. É rezar, é pedir forças, né, para quem acredita, para quem ora, cada um do seu jeito, na sua fé, enfim. E o seu parceiro, que eu acho que, assim, a gente passa pelas mesmas coisas, porque a gente tá junto, e um apoiando o outro, isso é o que faz você sair desse lugar. Mas não é fácil. E, de novo, a gente sabe que a gente dá conta. No fim, a gente dá conta. A gente conhece o nosso mérito, a gente sabe, mas essas armadilhas, né, que deram esse nome de síndrome da impostora, enfim, quando você olha para trás, sempre teve algum momento que, putz, eu não dou conta, eu lembro de eu descendo do ônibus, uma chuva terrível, eu ia falar um palavrão, uma chuva, veio um vento, virou o guarda-chuva, mas que ódio, chegando em casa, toda molhada, 11h30 da noite, toda molhada, sozinha, não tinha ninguém esperando, nem pra eu falar, poxa, que saco, sabe? Não, um dia eu vou ter um carro que eu vou ficar na chuva dentro do carro, só pra... Chove, agora pode chover. Tive esse momento. Então, assim, a gente sempre ultrapassa fases e sempre o nosso fardo, o nosso fardinho, o fardão é do tamanho do que você consegue levar. Isso eu acredito muito. E assim, acho que isso ajuda a sair desse lugar e falar, não, para tudo, Júlia, para tudo. Já desabafou, já deu seu chilique, agora, levanta a cabeça e bora. E é isso, com certeza. Não é fácil, mas resumindo, é isso. Nunca vai ser, né? Nunca vai ser fácil, mas a gente E não acho que só mulher passa por isso, não, tá? Com certeza. Eu acho que todo mundo. Todo mundo passa e... Exato. Às vezes eles têm mais dificuldade ou não de pôr pra fora, de falar. Expressar. Mas, enfim, acho que todo mundo tem esse momento aí. Com certeza. Eu acho que e todo tempo, né? Não é uma ocasião, né? Não. Às vezes é todo tempo. Às vezes é o dia inteiro, você vai e volta. É o dia inteiro. Exato. Agora eu vou fazer umas perguntinhas nada óbvias pra você. Que medo, vamos. Você falou pra mim que tem mais de 1000 músicas decoradas da cabeça. Tenho. E aí, eu queria que você escolhesse uma pra você ser a trilha sonora da sua vida. Se você pudesse escolher uma música. O que é o que é? Qual é a do Gonzaguinha? Essa música, por que ela é a trilha sonora da minha vida? Sempre foi. Ela vem já de como eu comentei com você nos bastidores, quando eu gosto de alguma música, alguma coisa, eu vou entender um pouco sobre ela, de onde ela veio, enfim. Ela é de um álbum do Gonzaguinha de 1982. Um ano mais nova que eu. Esse álbum, salvo engano, chamava Caminhos do Coração. E essa música, a letra dela, eu acho que ela já começa, né, falando, eu fico com a pureza da resposta das crianças. Acho que ela ensina justamente você a encarar os problemas, os desafios e tudo mais, com essa, eu não vou dizer leveza, mas com a naturalidade, sabe? De
você sabe, lá no fundo, você saber que você consegue ultrapassar aquilo. Sim. Que a dificuldade é importante para você ficar mais forte, que a vida ainda assim é bonita, e é mesmo, é lindo. Você olha o céu lá fora, o sol, você tá com um problema enorme, mas você olha para fora, você fala, pô, a vida continua. Exato. E é bonito assim. Então, vamos olhar o lado bom da vida e vamos seguir em frente e encarar os problemas que a gente tem, não com alegria, mas com uma perseverança para ressignificar lá na frente alguma coisa. Ela traz muito isso para mim. Então, sempre que eu tô nesses momentos, assim, essa música, ela me anima, me faz ver as coisas de um lado positivo, ao invés de ver o copo meio vazio, ver ele meio cheio. Sim. O quanto a gente já caminhou, que antes eu não tinha nada, hoje eu tenho tudo, tenho muitas coisas, então aqui é só uma fase e vai passar. Exato. Então, é difícil você ter essa consciência, mas com reflexão, com meditação, com oração, com foco no que é bom, para você Com manter certeza. a energia positiva vibrando dentro de você. Eu acredito muito nisso. A negativa é muito fácil você ficar pensando e ela vibra e reverbera no entorno, né? Então ela me ajuda a sair desse lugar. Ah, tá anotado. Eu não acho que eu não lembro de ter escutado. Já sabe. vou escutar, anotei aqui. E se você pudesse, se sua vida fosse um filme, qual gênero ela seria? Comédia, drama? Qual o gênero da sua vida? Menina, tem um filme de guerra que eu adoro filme de guerra. E eu gosto muito de história. Então, eu gosto de filmes que têm uma história real por trás, né? Tem um filme maravilhoso que chama O Último Homem. Eu não sei o nome em inglês dele. Mas ele fala de um soldado, que o nome dele eu lembro, é Desmond Doss. Esse soldado, ele era muito religioso. Não me recordo a religião dele, mas creio que presbiteriana, por ser americano. E ele queria ir para a guerra estourou e ele queria ir para a guerra ajudar de alguma forma. E ele queria ir como médico. Então ele foi, se alistou para ir como médico. Só que ele deu de encontro com uma questão entre o propósito dele de vida e a religião e para onde ele estava indo. Então ele não admitia tocar numa arma e não matar ninguém, porque ele queria ir como médico para salvar vidas. Então ele sofreu o bullying dele lá dentro do exército, ele teve que pagar os castigos por não fazer os treinamentos que ele tinha que fazer lá com as armas, enfim. E no fim, se ele quisesse, ele tinha que carregar o bendito do rifle. Então ele pendurou no pescoço. Mas não tocou? Não, e só ia com aquilo nas costas. Quando tinha um tiroteio, ele protegia os colegas ficando em cima deles nas trincheiras e os outros atirando, enfim. Uma trama muito bem feita. E no final das contas, vai dar spoiler do final? Pode dar. Spoiler do final. Sozinho ele salvou 76 pessoas sem pegar numa arma. Porque eles foram atacados, era na ilha de Okinawa, salvo engano, porque foi na época quando o Japão estava atacando e aí os Estados Unidos foi para lá, então eles estavam na ilha de Okinawa e todos ao redor dele, ele ficou debaixo de um colega que foi morto. Então ele sobreviveu e o pessoal lá de longe das trincheiras não viu, enfim. Então ele começou a olhar no redor dele quem estava vivo. E tinha uma pirambeira, que era o único lugar que daria para salvar. Ele achou um rádio que dava para falar com a base. Essas pessoas foram lá para baixo. Ele arrumou cordas e fez uma coisa gigante e foi descendo um por um, sozinho, pra pegar lá para baixo. Então, assim, ele viveu muitos anos depois. Acho que ele morreu com 90 e poucos anos.
tem entrevistas dele, sabe? Ele casou, tem uma história da noiva dele aí no meio do caminho, enfim, que é super bonitinha. E eles ficaram casados todo esse tempo, tiveram filhos. Mas o que me leva a gostar desse filme é que você não precisa passar por cima dos seus valores para conseguir nada na sua vida. Você consegue... Ali era uma situação totalmente atípica, que ele tinha tudo para passar por cima daquilo que ele acreditava e se salvar matando alguém. Mas ele acreditava que não precisava disso. Sim. Que ele conseguia e conseguiu sobreviver, ainda salvou 76 pessoas. Eu tô falando números, mas eu não tenho certeza, tá? Mas acho que foi isso. E ele conseguiu salvar todas essas pessoas, sozinho. E com uma história que foi difícil, né? Muito que é mais difícil. desafiador do que você tá numa linha de fogo com ali, certeza. Que, né, você é um alvo e o foco dele era salvar e sair dali. Com certeza. Mas ele não foi sozinho. Ele levou primeiro as pessoas que ele conseguiu, todos que estavam vivos ali em volta dele, ele pegou. Para depois ele ir. Então, acho que isso ensina muito pra gente. Com certeza. Então, a gente pode falar que sua vida seria um drama, mas não quer dizer que o drama, ele não tem um final feliz. Não, acho drama. Não sei se é drama. Não sei. O filme pode ser categorizado dessa forma. Mas eu gosto dele por essa questão de você poder ter os seus valores, não passar por cima deles. Esse espírito da coletividade, né? De preocupar com o outro, né? De valorizar o outro ser humano. Acho que isso é o que eu gosto. Com certeza. E isso já foi uma super dica, né? De filme. É Até o Último Homem? Até o Último Homem. Já foi uma super dica. Mas a gente também quer mais dicas suas. Então agora é o seu momento de você dar uma dica também de outro filme, uma música, um podcast. Ou até mesmo um conselho aí pra mulherada. Então eu pedi pra você olhar pra câmera ali e dar o seu conselho. Ou conselhos, né? Vários. Eu vou dar uma dica de um livro e um conselho. De livro, eu indico O Pequeno Príncipe. Já li. Que eu acho que em qualquer fase da vida que você lê, você vai interpretar ele de uma forma diferente. Mas ele fala muito também sobre respeito. Sobre diversidade, né? Para você respeitar a diversidade. Tanto de raça, de crença, de etnias. A primeiro momento não... Ele é muito lúdico, né? Você não tem essa percepção, mas quando você lê pela 15ª vez, que é o meu caso, você consegue captar essa mensagem. Ou, enfim, da primeira vez que você lê, dependendo, você já vai, da sua fase de vida, você já vai entender. Então, Pequeno Príncipe, que é incrível. E dica para as mulheres: se tem medo, vai com medo mesmo. Olha... A vida é de desafio, levanta a cabeça e só vai, enfim, conte umas com as outras. Sororidade não é só uma palavra bonita, ela significa muito, é você realmente ter empatia umas pelas outras. Exato. E o que eu vejo hoje em algumas situações é que as mulheres não têm sororidade verdadeira umas pelas outras. Isso eu fico muito triste com isso. Então, acho que vale a reflexão do que é sororidade para você e se você aplica isso mesmo no seu dia a dia. Com certeza. Isso é super importante. Ju, foi incrível nossa conversa. Adorei. Eu acho que foi realmente inspiradora toda a sua história, todos os seus conselhos, né? Você é uma pessoa extremamente inteligente. Eu acredito que todas nós do grupo, da Interpay, te admira muito. Quero que você saiba disso. Obrigada. Tá? Então, realmente, foi uma honra. Aí entra o meu lado, a síndrome da impostora. Meu Deus, mal elas sabem. Aqui, o tempo todo. Mas acho que todo mundo pensa isso. Mas não, saiba que realmente você é admirável, assim. Todo mundo te admira muito. Obrigada. Então, foi uma honra te receber. Foi uma honra pra mim. Parabéns pela iniciativa. Eu achei super fofo. E acho que, assim, vai muito com o que a gente tem
na Fructus, por exemplo, né? De ter essa empatia umas pelas outras. Vou te convidar também para ser entrevistada pela Amanda, que eu acho que vai ser super legal. Um bate-papo com você sobre carreira. E, enfim, muito obrigada a vocês. Obrigada aqui todo mundo que tá aqui. Ai, olha, já recebeu um convite para ser. Já recebeu, vai ser entrevistada. Que legal, muito obrigada. Não por mim, porque eu não sei fazer isso, mas a Amanda faz muito bem. Obrigada, Ju, de verdade. E, gente, esse episódio foi incrível. Espero que vocês tenham gostado, absorvido tudo, tanto quanto eu absorvi nesse episódio. E para assistir esse episódio também outros do Conte Com Elas, siga a Entrepay no Instagram, no YouTube, no LinkedIn. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Ai, que fofo, adorei.